Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. Isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje no Evangelho, Jesus conta uma parábola mostrando que nós não devemos procurar sempre o melhor lugar, estar sempre à frente. Jesus conta depois uma parábola para dizer que aquele que se humilha será elevado. Podemos dizer que ser humilde, na origem da palavra, é ser humano. O radical da palavra homem é resumido em homo. Daqui nasce a humildade, no latim humilitas. Deveríamos ambos buscar esta humildade. E a origem mesmo radical desta palavra vem do termo humus, que significa terra, solo. Aqui nós vamos ver, né, que todos nós viemos desta terra, deste pó, e ao pó voltaremos. Embora nós somos o ápice da criação de Deus, onde Ele confiou a nós a racionalidade, a inteligência, a capacidade de escolher, de amar, todos nós temos também a nossa pequenez. E Jesus está mostrando que os pequenos são grandes diante de Deus, aquele que se faz pequeno. Então nós podemos ter até cargos importantes, profissões relevantes, mas nós devemos entender que Deus nos confia coisas grandes para poder servir mais, amar mais. Queridos irmãos e irmãs, São Paulo vai valorizar a humildade. O apóstolo vai dizer: quando sou fraco, é que sou forte. Podemos dizer que quando somos humildes, somos elevados por Deus. Na carta aos Romanos, Paulo vai dizer também: não vos estimeis mais do que convém estimar-se, ou seja, o elevar-se, o orgulhar-se. Ele continua: mas estimai-vos de modo a terdes de vós uma estima justa, buscando sempre o equilíbrio. Não devemos nos colocar sempre abaixo dos outros, mas não devemos nos colocar também acima dos demais. É sempre bom caminhar juntos, lado a lado, em comunhão, em unidade. E Paulo continua: não aspireis às coisas altas demais. Não podemos querer dar um passo maior do que a nossa perna permite. Não queremos abraçar, não devemos abraçar o mundo com as mãos. O que Paulo está dizendo: não aspireis às coisas altas demais. Pelo contrário, deixai-vos atrair pelas humildes. O que Paulo está falando para não ter ganância no coração, orgulho,
uma vaidade sem limites. Não tenhais um conceito elevado demais de vós mesmos, que pode se tornar um defeito. Achar que somos mais do que nós somos na realidade. E nesse se colocar em evidência, muitas vezes nós queremos diminuir os outros. E não aceitamos ou temos dificuldade de encontrar alguém que sabe mais do que nós. Então, Paulo está dando um conselho de sabedoria para poder viver em comunidade, sem atritos. E assim o apóstolo Paulo identifica a humildade como um valor fundamental. A humildade nos faz servir, e Paulo vai ligar a humildade à caridade, como duas direções que nos indicam o mesmo caminho, que é Deus. O humilde encontra Deus. Aquele que vive a caridade está sempre perto do Senhor. Humildade e caridade para São Paulo são dois pilares para a vida cristã. Seja humilde para ser mais caridoso. Seja humilde para amar mais ao teu Deus e ao teu irmão. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, pedindo o dom, a virtude da humildade e permitir que Deus nos eleve do modo dele, no tempo dele, e que o elevar de cada um de nós em Deus seja o elevar-nos ao alto, ao céu, à vida eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.